Amém. Eu confesso a vocês que eu estou estranhamente angustiada na entrega dessa palavra que eu quero trazer hoje para a igreja. Deus tem ministrado isso ao meu coração já progressivamente há algum tempo e eu sei que eu não sou capaz de fazer vocês compreenderem a visão plena do que isso quer dizer. Só o Espírito Santo pode fazer isso, na vida de vocês e na minha própria. Então, que o Senhor possa operar poderosamente hoje no nosso meio. Amém? Em nome de Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Até aqui, até esse momento, né, do livro de Deuteronômio, a gente vê a Bíblia trazendo a história do povo de Israel. Uma história que começou ali a partir de Abraão. Deus escolheu Abraão, se agradou de Abraão, chamou Abraão para que a partir dele se formasse uma grande nação. E então houveram várias histórias a partir daí, a história do próprio Abraão, depois veio Isaque, filho de Abraão, depois de Isaque vieram Jacó e Esaú, filhos de Isaque, e a partir de Jacó, os seus filhos, e até chegar em José, que foi levado, vendido para o Egito, como um escravo. Chegando no Egito, depois de muitos desafios, de muitas lutas, Deus o exaltou de uma forma sobrenatural e o colocou à direita de Faraó para ser o segundo maior homem do Egito, uma nação poderosíssima naquele momento. Então José trouxe a sua família, o seu pai, Jacó, e todos os seus irmãos para o Egito, e ali eles ocuparam uma parte da terra, e Deus os abençoou, e eles foram se multiplicando, a ponto de chegar um momento em que Faraó se deu conta: esse povo é maior do que a gente. Esse povo é mais numeroso do que nós, e se eles quiserem se rebelar, eles tomam conta disso aqui, e a gente vai ficar subordinado a eles. Então, Faraó começou a escravizar o povo de Israel, e cada vez mais, com uma mão cada vez mais pesada sobre esse povo, a ponto de enfraquecê-los fisicamente, moralmente, emocionalmente, e incutir neles uma mentalidade escrava, uma mentalidade subordinada. E aí, então, nós chegamos no ponto em que Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés, e Moisés, de uma forma extraordinária, é salvo da morte, porque Faraó estava mandando matar todos os meninos que nascessem, exatamente para enfraquecer o povo, para que o povo não tivesse homens para a guerra, para lutar. E então, Moisés é salvo de uma forma extraordinária, e ele passa a ser cuidado, educado, criado dentro do palácio de Faraó, como filho adotivo da filha de Faraó. E então, eu não vou contar a história toda nos seus detalhes, porque não é esse o foco da palavra, mas o que acontece nesse momento? Deus, depois de muitos acontecimentos, desperta Moisés para a consciência de que aquele povo tinha que ser liberto da escravidão. O clamor do povo, o sofrimento do povo chegava aos ouvidos de Deus, e Deus, então, se curvava em libertação, em um poder libertador da escravidão e do sofrimento que aquele povo vinha passando. Então, Moisés faz isso. São muitos desafios, são muitas pragas, são muitas coisas que acontecem, mas, enfim, o povo sai da terra do Egito e começa a peregrinar no deserto. No deserto, eles peregrinavam rumo a uma terra prometida,
a uma terra que Deus separou para eles e disse: vocês vão tomar posse dessa terra, vocês vão deixar de ser um povo escravo e vocês vão ser senhores de uma terra. Vocês vão ter o espaço de vocês, vocês vão formar a nação de vocês. E esse povo, no meio do caminho, foi se acovardando, foi se endurecendo, foi recuando e perdendo completamente a visão do que Deus tinha proposto para eles. E no meio do deserto eles foram perecendo, eles foram perecendo, eles foram perecendo, a ponto de todos eles morrerem e só restarem aqueles que nasceram no deserto, não aqueles que saíram do Egito, mas os que nasceram no deserto, e Josué e Calebe. Josué e Calebe eram os únicos homens que tinham saído do Egito com Moisés e que permaneceram ali até esse momento que nós vamos estar lendo. Então, quando chega no livro de Deuteronômio, Deuteronômio é exatamente o final de toda essa história. Moisés, pelo estresse todo que ele tinha vivido com aquele povo, um povo difícil, um povo duro, ele chegou a um momento em que ele perdeu a cabeça dele, ele teve um ato que desagradou muito ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, por causa disso, você não vai entrar na terra. Você vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra. Então Moisés está diante dessa terra, juntamente com esse povo, e nesse livro, ele começa a preparar esse povo para tomar posse dessa terra. E o livro de Deuteronômio é muito curioso, porque ele tem 4 discursos de Moisés. Discursos que você vê claramente o quanto que Moisés quer incutir na cabeça daquele povo a mentalidade de Deus e o entendimento daquilo que Deus tem proposto. E muitas vezes ele diz: obedecei a palavra de Deus. Porque essa é a única forma de vocês se manterem dentro desse propósito glorioso que Deus tem preparado para vocês. E ele reforça isso de muitas formas. Nós vamos estar lendo parte do primeiro discurso dele. E aí, por isso que eu fiz essa introdução, para você entender em que contexto que isso tudo está sendo dito. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 1. O Senhor nos diz assim, Moisés diz assim ao povo, né? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Ele está se reportando a coisas que já aconteceram. Os 40 anos que eles caminharam ali. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor... Obrigada. Te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez,
e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido, e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Esse texto é um texto muito forte, que fala para a gente o quanto que Deus tem nos proporcionado, ou tem proposto para as nossas vidas, e o quanto que nós podemos ou não tomar posse dessas coisas, e uma vez que venhamos a experimentá-las, o quanto que nós precisamos vigiar, para que depois que a gente esteja muito bem, a gente não se esqueça do Senhor. A gente realmente precisa ter esse cuidado no nosso coração. Enquanto nós não compreendermos profundamente que sem Deus nós nada podemos fazer, nós vamos estar caminhando sempre limitadamente e, por meio de muitas aflições, vamos estar conquistando na força do nosso braço. E como a vida do homem também é a sua conquista, ela se dissipa como fumaça. E o que nós temos construído, o que se faz de tudo isso? A história do povo de Israel, ela nos mostra com toda clareza todo um trajeto de libertação da escravidão, de um caminho por um deserto, de uma posse de uma terra gloriosa, maravilhosa, e ela vem com todo esse ensinamento, com o propósito de que a gente consiga fazer um paralelo da obra de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós fomos libertos da escravidão do pecado por meio do sacrifício de Jesus na cruz. A partir do momento em que Jesus paga um altíssimo preço, preço de morte, preço de cruz, o justo morrendo pelos injustos. A partir desse momento, nós somos libertos da escravidão do pecado. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dentre os mortos e hoje Ele está vivo. Nós passamos, então, a caminhar num deserto. Um caminho estreito. Lembra que o Senhor Jesus nos disse, estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E largo e espaçoso é o caminho que nos leva à perdição. Então, nós passamos a caminhar num caminho estreito, num caminho difícil. E a gente precisa diariamente lutar dentro de nós e com todo o nosso esforço para que a gente conquiste a terra do nosso coração. Porque a terra prometida, para a qual hoje nós caminhamos e que nós almejamos chegar, essa terra está pronta.
Jesus disse, eu vou e vou preparar lugar para vocês. Essa terra está pronta, ela está descrita lá no Apocalipse, a Nova Jerusalém que o Senhor criou para todos os seus. E é uma terra gloriosa. Mas enquanto nós caminhamos nesse deserto, na nossa peregrinação, a gente precisa conquistar dia a dia o território do nosso próprio coração. A Bíblia diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E no outro texto o Senhor também diz, não se preocupa tanto com o que entra de fora, porque o que contamina o homem não é o que vem de fora, é o que sai de dentro. Então isso significa que há em nós fontes de contaminação nas partes da nossa vida que não foram ainda conquistadas. Vocês entendem o que eu estou dizendo? São fontes de contaminação para as nossas próprias vidas. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. E isso foi um dom gratuito. Ele abriu as nossas cadeias, Ele nos colocou em liberdade. Você disse, eu recebo o teu sacrifício na cruz por mim, Senhor. Nesse momento, as suas cadeias foram abertas. E você está livre para sair dali. Só que essa trajetória e esse caminhar, ele precisa ser o instrumento de Deus, e ele é o instrumento de Deus, para provar o que está dentro do nosso coração. E aí a gente poderia perguntar, mas Deus é onisciente, Ele não sabe o que está dentro do meu coração? Ele sabe. A pergunta é, nós sabemos? O que nós sabemos que está dentro do nosso coração? Essa é a obra que Deus faz no deserto da nossa vida. Essa é a obra que Deus faz na adversidade pela qual muitas vezes nós passamos. É trazer à luz o que está dentro do nosso coração. Para quê? Para que Ele saiba? Não, para que nós saibamos. Para que eu preciso saber disso? Para que por meio do meu conhecimento, do meu entendimento e da revelação da verdade, eu possa ter a liberdade de escolher. Escolhei hoje a quem sirvais, diz o Senhor. E aí Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha a gente precisa fazer todos os dias. A gente precisa converter o nosso coração ao Senhor diariamente. Em cada parte que ainda resiste à obra do Espírito Santo. O deserto ele serve exatamente para fazer essa distinção entre o que vê e o que não vê. Entre o que ouve e o que é surdo. Entre o que crê e o que é descrente. Entre o que permite que Deus nos transforme e aquele que resiste à obra transformadora do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo no deserto. Eles vinham peregrinando e eles foram, ao invés de deixar Deus operar a transformação que eles precisavam receber na mente e no coração deles, porque eles tinham uma mente de escravo. Sabe o que é uma mente de escravo? É aquela pessoa que aceita os grilhões. Ela se submete a eles, ela não questiona, ela não confronta, ela não luta contra, ela está conformada com o seu estado de escravidão. E a vida segue. Quando, na verdade, o Senhor nos chamou para a liberdade. E Ele queria incutir no coração daquele povo e no nosso próprio coração uma indignação contra tudo que nos escraviza. E um olhar livre para ser aquilo que Deus tem proposto para o nosso coração, para as nossas vidas. A Bíblia diz que antes de que nós viéssemos a nascer, Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro. Isso quer dizer que Deus determinou a minha vida no seu livro e eu não tenho para onde sair dessa determinação? Não.
Isso quer dizer que Ele estabeleceu planos para a nossa vida. Mas eu sigo nesses planos ou não, pela minha própria decisão. Pela minha própria escolha. Ele tem os seus planos. E eu me enquadro neles ou não, segundo a minha própria vontade. Só que, para que eu me enquadre nos planos de Deus, eu preciso tirar a minha mentalidade escrava, porque senão eu não consigo ter um olhar que compreenda o que Deus tem para mim. Eu não consigo ter uma mente mais ampla, compreendendo o valor daquilo que Deus tem proposto para mim. É curioso a gente pensar que, muitas vezes, nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Mas eu até coloco esse Senhor entre aspas, porque muitas vezes a gente mais crê no Senhor Jesus como nosso Salvador do que propriamente como nosso Senhor. Porque crer no Senhor Jesus como Senhor da minha vida significa me sujeitar ao seu senhorio, me colocar na posição de servo e deixar que Ele cumpra através de mim a sua vontade. Importa que eu diminua e que Ele cresça. Importa que eu deixe de lado o meu próprio querer, o meu próprio entendimento, as minhas próprias razões, para que eu compreenda e entre no seu próprio propósito. Então, às vezes é curioso, eu creio que Jesus é meu Salvador, e eu recebo para isso, mas eu não creio, como aquele povo não creu, no poder de Deus e nas suas promessas. Por que o poder de Deus e as suas promessas? Porque o que Deus tem proposto para as nossas vidas, por meio das suas promessas, é muito maior do que o que a gente tem vivido. Mas nós só vamos conseguir viver isso pelo poder de Deus. Então eu preciso crer. Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Glória a Deus, o meu cárcere foi aberto e eu saí em liberdade. Mas a partir daí eu preciso tomar posse do senhorio de Cristo sobre a minha vida e crer no seu poder que vai realizar em mim as suas promessas. Por mais que isso seja completamente fora do natural e daquilo que eu espontaneamente conseguiria realizar. A questão é, aonde a gente quer chegar? Até onde a gente quer chegar? Porque, às vezes, a gente se satisfaz com algumas migalhas, às vezes a gente se satisfaz com um prato de comida, às vezes a gente se satisfaz com uma mesa farta, mas e o dia seguinte? E o depois? 10 leprosos vieram aos pés do Senhor e clamaram, Senhor, me cura. Eles eram marginalizados, eles viviam completamente separados da sociedade, eram discriminados, eles não tinham direito a nada. Me cura, Senhor. E Jesus curou os 10. Aqueles homens foram. O que eles conquistaram? A sua saúde, a restauração da aparência deles, o reingresso deles na sociedade, o direito de fazer parte de trabalho, convivência e etc. e tal, estar nas sinagogas, estar nos meios sociais e ponto. Acabou aí. Um leproso, um dos 10, voltou e disse, Senhor, eu vou te seguir. Esse não ficou satisfeito com o que ele ganhou ali. Ele quis mais. Ele quis mais. E a pergunta é, aonde nós queremos chegar? O que nós ambicionamos? Com exceção de Josué e Calebe, aqueles israelitas, eles creram na pregação de Moisés e o seguiram para a libertação da escravidão. Mas eles não creram no poder de Deus, que os capacitava a possuir aquela terra prometida. Por isso eles pereceram no deserto. Eles creram em Moisés, vamos embora, vamos seguir, vamos enfrentar. Foram libertos da terra e da escravidão, da terra do Egito. No meio do caminho, eles não creram no poder de Deus.
E isso precisa falar alto com a gente, porque isso tem a ver com a nossa vida. De quantas coisas nós somos privados quando nós não experimentamos plenamente o poder de Deus? De quantas coisas a gente deixa de usufruir porque a gente crê no Jesus Salvador, mas não crê no Jesus transformador? Eu quero muito, muito, muito que o Senhor desperte muito mais ainda dentro de mim e muito mais ainda dentro de você uma indignação contra os limites da nossa vida. Porque o que Deus tem proposto para nós é um poder transformador. Muitas vezes, nós e outras pessoas conversam e falam, e a gente escuta isso da boca de muitas pessoas. Deus sabe que eu não consigo. Isso vai além do que eu posso fazer. Eu não consigo. Quando nós aceitamos esse limite, nós simplesmente estamos dizendo, eu não creio, Senhor, na tua graça, que é nada mais do que poder capacitador para me fazer conseguir. Para me fazer ir além. Para me fazer alcançar terras novas que eu nunca conquistei do meu próprio coração. É muito impressionante isso, e eu peço ao Senhor, ao seu Espírito Santo, que abra os nossos olhos para isso. Às vezes a gente passa por situações, eu não estou falando apenas de pecado. Alguém pode travar muitas lutas contra pecado. Senhor, eu não estou conseguindo vencer esse pecado na minha vida, ele é recorrente. Ok, continue travando as suas lutas contra o pecado. Nós precisamos vencer todo o pecado. Ele não pode nos escravizar. Porque Jesus nos trouxe para a liberdade. Mas não é só o pecado. Às vezes são as nossas próprias limitações. Por exemplo, há situações na vida da gente em que a gente se sente tão ferido, tão recorrentemente magoado, tão desgastado, tão exausto, que a gente se fecha. A gente se fecha, e aí a gente pode até ter aquela preocupação. Eu não posso guardar em mim a amargura. Eu não posso guardar em mim o ressentimento, porque isso vai me apodrecer. Isso vai me matar. Isso é fonte de morte, de enfermidade, de contaminação. Então, eu não vou guardar ressentimento. Senhor, me ajuda a lançar tudo isso para fora de mim. Ok. Você consegue olhar, vamos imaginar, nessa situação que eu coloquei, para as pessoas que te levaram a esse estado. E você consegue conviver com elas. E você consegue amá-las. Mas, de alguma maneira, você se fechou dentro do teu coração e pendurou aquela plaquinha dizendo, não perturbe. Já sentiu isso dentro de você? Tipo, está tudo ok. Eu te perdoei, eu convivo com você, eu consegui superar, mas não se aproxima muito. Não perturbe. E a gente se depara com mais uma limitação. Que a gente precisa clamar a Deus pelo seu poder e pela sua graça capacitadora para que essa porta seja aberta. Para que não haja nenhuma restrição sequer, em nenhuma parte do meu coração, eu tenho que conquistar toda essa terra. E sujeitá-la aos pés do Senhor Jesus. É curioso a gente lembrar que Moisés saiu do Egito, o povo saiu do Egito. Mas eles saíram em condições completamente diferentes. Moisés era um homem livre,
que vivia no palácio de Faraó, que teve acesso ao melhor de toda a riqueza, luxo, fama, enfim, tudo que ele poderia usufruir ali de honras e etc., apesar de ser um filho adotivo, mas ele usufruía de tudo isso. O melhor estudo, o melhor preparo, a melhor comida, a melhor educação. Ele era como um egípcio. Inclusive, o povo de Israel via dessa forma. Ele era um egípcio. E ele abriu mão daquilo tudo e saiu do Egito. O povo, por sua vez, era escravizado, maltratado, mal comia, trabalhava em péssimas condições, eram chicoteados, assassinados, seus filhos eram mortos, suas mulheres violadas, tudo que um povo escravo está sujeito, porque escravo não é dono de si mesmo. Também saíram do Egito. Quem, teoricamente, sentiria mais falta do Egito, no meio do deserto? O povo que já não apanhava mais, que já não passava mais fome, que já não trabalhava mais debaixo de chicote e que poderia ter seus filhos nascendo e crescendo. Ou Moisés, que abandonou todo o luxo, o glamour, a fartura. Quem sentiria naturalmente mais falta do Egito? Teoricamente, Moisés. E, no entanto, quem lamentou a saída do Egito foi o povo. Ah, mas espera aí, a gente veio para cá para passar por isso. Ah, mas a gente lá tinha cebola, lá a gente tinha alho, lá a gente tinha melão. Aqui a gente está aqui nessa dificuldade, comendo maná todo dia. Às vezes com sede, cansado. Moisés, em nenhum momento, lamentou nada do que ele deixou para trás. Sabe por quê? Porque ele compreendeu que aquilo que Deus tinha proposto para ele era não só uma terra gloriosa, que nada tinha a ver com aquela sociedade idólatra, desagradável a Deus. Era uma terra que seria dada somente àquele povo, e aquele povo poderia ser livre para adorar ao seu Deus, ao único e verdadeiro Deus. Ele não só vislumbrou isso, como ele vislumbrou uma outra coisa também. O encontrar e o descobrir a sua verdadeira identidade. Porque Moisés, na verdade, não sabia bem o que ele era. Eu cresci como um egípcio, usufruindo de tudo isso, mas eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Aí eu vou para o povo hebreu não me aceita, porque eu não sou igual a eles. Então, onde é que eu estou no meio de tudo isso? E ele descobriu, quando ele teve um encontro com Deus através da sarça ardente, ele descobriu que ele poderia conhecer uma identidade que ele não conhecia. E Deus tem nos chamado a conhecer a nossa identidade de filhos de Deus, que muitas vezes também não conhecemos, ou conhecemos parte dela. Mas o Senhor quer que a gente conheça ela plenamente, e usufrua dela plenamente. Porque você, quando está na sua casa, ou na casa dos seus pais, se o ambiente é um ambiente de amor, você não pede licença para abrir a geladeira, você não pede licença para se sentar à mesa, você não pede licença para se servir. A palavra do Senhor diz que Ele nos faz dispenseiros da graça de Deus. A gente tem noção do que é isso? Dispenseiros da graça de Deus significa que eu tenho acesso às dispensas da graça de Deus para que eu possa entregar essa graça para outros. Se eu tenho livre acesso a essa dispensa, eu vou ser muito louco se eu mesmo não usufruir dela. Eu pego e eu sirvo e eu abasteço aos outros e eu mesmo estou descabelado, todo rasgado, faminto, sedento, doente. Quando o Senhor tem uma dispensa aberta, para que nós tenhamos acesso a ela. E a gente, às vezes, não usufrui disso.
A gente, às vezes, não vislumbra isso. A peregrinação pelo deserto nunca foi fácil. E o caminho que nós caminhamos e peregrinamos também não é fácil. É um caminho estreito, é um caminho difícil, e a Bíblia diz que muitos erram e não se mantêm nesse caminho. Muitos se perdem e desistem e abandonam o caminho. Mas para que a gente permaneça nele, a Bíblia nos mostra que isso requer de nós esforço. A salvação é gratuita, ela é dom de Deus, mas o caminhar e o permanecer no caminho requer esforço. É com esforço que o reino dos céus é tomado. E é com esforço que nós nos apoderamos dele. A gente sabe pelo que nós estamos nos esforçando? Ou a gente, na verdade, entra nesse negócio sem saber exatamente o que está em jogo? Porque eu só me disponho a pagar preço se eu souber o valor daquilo. Imagina quando você começa a descobrir que o Kinder Ovo é um chocolatinho gostosinho, mas que é caro. E por que ele é tão caro? Porque tem um brinde. E quando você abre o brinde, é horrível. Por que eu vou pagar tão caro por um chocolate que é gostoso, mas que não é uma Brastemp? E, no final das contas, eu estou pagando isso por causa de um brinde horrível? Não vou pagar o preço, eu não compro o Kinder Ovo. Eu prefiro comprar outros chocolates. A gente só paga preço quando a gente reconhece o valor daquilo. E eu só vou pagar preço de sujeitar a minha carne, de militar contra ela e de sujeitá-la ao Espírito Santo de Deus, se eu compreender o valor disso. O que eu estou ganhando em troca? Quando a gente começa a entender isso de verdade, deixa de ser pesado servir a Deus. Deixa de ser difícil demais abrir mão das coisas. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não tenho acesso. Hoje em dia é até fácil. Você encontra até em farmácia, você encontra um Lindt, um chocolate maravilhoso, ok? Mas não é uma coisa que você compra toda hora, porque é muito mais caro do que os outros, né? Então, quem gosta de chocolate, vai e compra um chocolate Lacta, que é mais acessível e tal, tem uma promoção, e lá. Legal. Lojas americanas. Mas, quando a gente começa a ter acesso a essas coisas deliciosas, aquele chocolate que desmancha na sua boca, você vai escolher, se você puder optar, não, mas eu gosto do Garoto. Gente, não vai. Não vai. A gente faz a escolha do Garoto porque a gente está sem grana. Mas não é porque ele é melhor. Não é? Se a gente tiver a grana, a gente vai comprar coisa melhor. É óbvio. É óbvio. A raposa lá que ficou tentando pegar as uvinhas, se esforçou e não conseguiu. Depois ela disse, mas também está verde. A desculpa é só para acalmar a minha frustração, porque eu continuo querendo a uva que está lá. É ou não é? Só que, quando a gente entra nessa batalha de alcançar as coisas de Deus, as coisas supremas, as coisas gloriosas, as coisas que Ele tem disponibilizado para a vida da gente, uma coisa é certa: quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Não tem frustração. Então, é um preço que vale a pena ser pago. Mas eu preciso entender o que eu estou ganhando em troca. Porque se eu achar que é elas por elas, para que eu vou pagar preço, gente? Então, a primeira coisa que precisa acontecer na vida da gente, Senhor, abre os meus olhos para eu entender o que o Senhor tem proposto para mim. Para que o que eu tenho não seja suficiente
para que eu queira mais. Desperta em mim o anseio de mais. Eu quero mais do que eu já tenho usufruído, do que eu já tenho conseguido. A escolha perfeita que nós temos que fazer é sermos a imagem e semelhança daqueles que nos criou. É o patamar Jesus Cristo. Não sou eu, não é algum servo de Deus que eu admiro. O meu alvo, o meu modelo é Jesus. E tudo que Jesus demonstra na sua palavra, que Ele é e que Ele faz, é o que eu tenho que querer ser e fazer. E Ele nos disponibiliza isso. A preço de banana? Não. Com esforço. É com esforço, mas é um esforço que por si só não conquistaria. Daí então entra a graça capacitadora de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? É algo sobrenatural. Eu falei para a igreja na outra vez que eu preguei, sobre a experiência que eu tive de entender, Senhor, aonde entra a minha ação e aonde entra a tua graça e o teu poder na minha vida. E Deus me disse, eu não vou contar a história toda de novo, mas imagina um cofre gigantesco, pesado. Coloca um bebê empurrando esse cofre. Ele vai conseguir ainda que ele aplique toda a sua força? Óbvio que não. Quando ele aplicar toda a sua força empurrando esse cofre, eu desloco o cofre. É assim que Deus opera. Eu aplico toda a minha força, eu me empenho diligentemente e Deus opera. Esse é o movimento de Deus. Por isso é por esforço, por isso é com diligência. O deserto, ele é necessário para revelar essas diferenças que existem entre eu e Cristo. Eu preciso enxergar. Senhor, isso aqui não combina contigo. Isso aqui que está dentro de mim não combina contigo. E eu preciso ser igual ao Senhor. Eu preciso enxergar para que eu tenha o anseio de ser lapidado, de ser moldado, de ser transformado, de ser liberto. Quem entra no deserto apenas seguindo sinais, ansiando por ver sinais, esse vai desistir. Só permanece no deserto quem quer ser igual a Cristo, quem quer seguir a Cristo, quem quer chegar onde Ele chegou. Porque se a gente vai atrás dos sinais, nós vamos desistir. Não é o suficiente para nos levar a esse esforço. Não é o suficiente. Nós precisamos entender que as coisas de Deus, os planos de Deus, são perfeitos, são limpos, são plenos. E a Bíblia diz que não é inteligente se colocar um vinho novo num odre velho. Que não é inteligente botar um pano novo numa roupa velha. Por quê? Porque o odre velho é um odre ressecado, é um odre duro, sem flexibilidade, sem elasticidade. Você bota o vinho novo lá dentro, o vinho vai começar a fermentar e ele vai começar a fazer pressão para fora. O que vai acontecer? Vai romper. Você pega um pedaço de tecido novo e você faz um remendo num tecido velho. O que vai acontecer? O tecido velho vai rasgar. Então, é preciso que nós tenhamos toda a flexibilidade, a maleabilidade do odre novo e a força e a resistência do tecido novo. Para a gente suportar a pressão que vai ser gerada aqui dentro. Sabe que pressão é essa? O deserto. As adversidades, as dificuldades da vida, são as pressões que a gente vai enfrentar. Mas o mais maravilhoso, o mais glorioso, é que o Senhor realmente nos chama para a gente ser renovado, para a gente ser flexibilizado novamente, para a gente ser restaurado na nossa têmpera, na nossa resistência, na nossa flexibilidade.
E essa restauração não é a restauração de deixa eu voltar a ser o que eu era antes de eu me desgastar com todos esses problemas. Não. Deixa eu passar a ser o que eu deveria ser. Porque agora sim, eu tenho uma nova natureza. Eu sempre me lembro de uma coisa que a Sandra uma vez falou. Quando ela foi para Guiné-Bissau, que ela passou por aquele mar revolto, com aquele barquinho jogadinho para um lado para o outro, e ela disse que ela nunca sentiu tanto medo na vida dela. A segunda vez que ela voltou a Guiné-Bissau, ela disse, agora vai ser bom, né? E, de novo, aconteceu a mesma coisa. O barco desesperado, no meio de um alto mar revolto, e ela, de novo, às voltas do seu pânico. Só que, nessa vez, ela não ficou no pânico do começo ao fim, como ela ficou da primeira vez. Ela tomou uma atitude. E ela disse, Senhor, eu não vou viver aquele tormento que eu vivi na última vez, de horas de angústia e de aflição. Eu vou me posicionar em crer em Ti e na convicção de que o Senhor é quem me guarda. Ela se encolheu num cantinho, se cobriu, se enrolou do jeito que pôde e dormiu. Quando ela abriu o olhinho dela, ela estava chegando lá. Na terceira vez que ela foi, não aconteceu mais. Por quê? Porque Deus permite recorrentes lutas na nossa vida até que a gente aprenda. Até que a gente tome a postura certa. Até que aquele aprendizado passe a fazer parte da nossa vida. Você ama o seu filho, você vai ensinar ele até ele aprender. Enquanto ele não aprender, você vai desistir? Se você desistir, isso significa que você está abandonando ele à sua própria sorte. Mas o pai que ama, ele não desiste. E o Senhor não desiste de nós. Ele vai nos ensinar até a gente aprender. E quanto mais flexível eu me fizer, quanto mais ensinável eu me fizer, quanto mais disponível a esse aprendizado eu me fizer, e quanto mais corajoso eu me fizer para lançar mão de alguma coisa que para mim é surreal, mas que Deus está me oferecendo, mais rápido eu passo da minha aprovação. Mais rápido eu passo da minha dificuldade. Do meu teste. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Deus tem proposto coisas extraordinárias para as nossas vidas. E eu quero que você abra comigo o texto, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1. E eu quero que você agora abra sua mente e jogue fora todo e qualquer outro pensamento que não seja prestar atenção no que esse texto te diz. Não se distraia. Não pense, que fome, já são 5 para meio-dia. Não pense que eu tenho que ainda terminar o almoço. Não pense em nada na sua cabeça que não seja o que está sendo dito aqui. Porque esse texto é a chave de tudo que eu quero dizer para a gente hoje. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder, gente, não é pelo meu esforço, não é porque eu sou bonito, não é porque eu dobro meu joelho para orar ou porque eu faço uma oração muito bonita. É pelo seu divino poder, é pelo poder de Deus. Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mas às vezes o meu coração é tão duro. Deus já doou para mim a piedade, a misericórdia, a bondade, o perdão, o amor. Eu tenho que lançar mão disso. E eu não posso me conformar enquanto eu não usufruir disso na minha própria vida. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida
e a piedade, pelo conhecimento completo, não parcial, conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor Jesus nos chamou. Vem cá, meu filho, você não é para ficar onde você está. Vem para onde eu estou. Vem reinar comigo. Vem sujeitar a sua carne ao poder do meu Espírito, como eu sujeitei a minha carne ao poder do Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor está nos dizendo, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, por quem? Pelas virtudes, pelas virtudes nos têm sido doadas, de novo, doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. De novo eu quero frisar, preciosas. Se eu não reconhecer o valor das promessas de Deus para a minha vida, eu não vou pagar preço algum. Para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ai, mas eu não consigo resistir a isso, a minha fraqueza me leva a este erro. Meus irmãos, isso foi disponibilizado para nós. Poder de Deus, promessas de Deus, virtudes de Deus, para que nós nos livremos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, não é sem esforço, não vem fácil, é com diligência, com esforço, com empenho, com vigilância, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, ou seja, eu não posso experimentar só um pouquinho disso. Isso tem que crescer dia a dia, crescendo e mais e mais. E em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deixo de ser o zero à esquerda no reino de Deus. Eu deixo de ser improdutivo. Eu deixo de ser carente de receber. E eu passo a fazer, eu passo a dar, eu passo a distribuir, porque eu começo a ter acesso a uma despensa ilimitada. Que abastece a minha vida e abastece a quem eu vier a servir. E eu quero gerar em você um grande incômodo, uma grande insatisfação, não só pelo estado da tua própria vida, mas pelo aquilo que você tem feito no reino de Deus. Porque vocês não estão aí, assim como eu também não estou aqui, apenas para receber. Nós estamos para servir. E nós precisamos nos dispor a servir. Quem não serve, não vai até a despensa. Só come o que chega na mão. Se você for à minha casa e eu te servir diariamente macarrão com carne moída, no começo você vai achar uma delícia, mas depois você não vai aguentar mais. Só que a minha cozinha está fechada. Só quem entra lá sou eu. E você não tem direito a comer outra coisa. Mas eu que entro na cozinha e que tenho acesso às minhas despensas e à minha geladeira, enquanto você come seu macarrão com carne moída, eu como outras coisas diferentes disso. Você quer comer também outras coisas? Abra a despensa. Entre na despensa.
Tenha acesso à despensa que foi disponibilizada para mim e para você. Porque o Senhor, diferente de mim, que tranquei a porta da minha cozinha para você não entrar, Ele deixou aberto para que todos nós tenhamos acesso. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós temos acesso à despensa de Deus. Sejamos ativos, produtivos. E não venhamos a estar atrofiados, limitados, cansados de comer a mesma comida. Cansados, desanimados. Um dia nós vamos chegar diante do Senhor Jesus. Todos nós chegaremos. E o Senhor Jesus vai dizer, vai separar alguns para a direita e alguns para a esquerda. E o Senhor Jesus vai dizer aos que estão à direita, vinde benditos do meu Pai. Tomai posse do reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, você foi me ver. Quando eu estava enfermo, você me visitou. E esses da direita vão dizer para ele, mas Senhor, quando? Quando que eu fiz isso? Quando que eu te vesti? Quando que eu te dei comida? Quando que eu fui te ver? Quando que eu te visitei? E aí Jesus diz assim, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. E o que eu acho mais maravilhoso desse texto, além do tomar posse do reino, que é extraordinariamente, incomparavelmente bom, o que eu acho maravilhoso desse texto é que esses que estavam à direita, eles nem sabiam quando eles tinham feito isso. Sabe por quê? Porque quando a obra de Deus é avançada na nossa vida, quando o Senhor vai nos transformando, quando o Senhor vai criando em nós algo genuíno e verdadeiro, que é a sua imagem e a sua semelhança, as coisas fluem de nós de uma forma tão natural que a gente nem percebe. A gente nem se dá conta do que a gente está fazendo de maravilhoso. Porque os nossos olhos não estão nisso, os nossos olhos estão no Senhor. E Deus opera através da nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor. E às vezes a gente dá um sorriso que para a gente a gente nem percebeu que riu. E aquilo alimenta a alma de alguém que está mal. Às vezes a gente diz uma palavra que para a gente é como qualquer outra. E aquilo abre os olhos de alguém que está cego. Cura a alma de uma pessoa doente. Mostra o caminho e a verdade. E isso flui. Sem a gente perceber. Sem a gente calcular. Sem a gente fazer estratégia. Porque passa a ser a nossa própria natureza. A natureza de Deus fluindo através da minha vida. Mas isso é muito difícil. Isso é impossível. Eu sou eu, Jesus é Jesus. Eu não vou ser igual a Jesus. Jesus é Jesus, eu sou eu. Vamos voltar. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno, completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. É possível? É possível. A diferença é, ou melhor, a pergunta é, eu creio ou eu não creio? Eu creio que Jesus é o meu Salvador, me tirou da morte eterna, me tirou do inferno. Glória a Deus por isso, Senhor, obrigada. Vou seguir minha vidinha. Ou eu creio que o Senhor me chamou para compartilhar e coparticipar da sua natureza divina. É muito mais, gente. É muito mais. Nada contra, eu gosto muito de macarrão com salsicha, mas eu não quero comer macarrão de salsicha todos os dias. Macarrão com salsicha é uma delícia, mas é de vez em quando.
Eu amo um filé mignon, eu amo um chocolate maravilhoso, eu amo uma coisa saborosa, bem feita, eu gosto de coisa boa. Alguém não gosta de coisa boa? O que eu quero dizer com isso não é a comida, entendam bem. A gente come o que a gente pode comer, a gente come o que o dinheiro da gente dá para a gente comprar. Não é essa a questão. Inclusive, no texto que nós lemos, lá quando Moisés falava ao povo, que Deus disse, eu fiz vocês passarem pelo deserto e dei para vocês o maná, para que vocês entendessem que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A questão não é esse mundo aqui. Não é se eu visto uma roupa bonita ou uma roupa simples, se é cara, se é barata, se o meu carro é novo, se é velho. Esquece isso. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de vida aqui dentro. E de visão aqui, ó. O que é que Deus tem feito, proposto e te oferecido? Metaforicamente, é macarrão com salsicha todo dia? Não. É acesso a uma despensa ilimitada. Amém? Em nome de Jesus, que nós possamos, olha, em nome de Jesus, que Deus desperte em nós uma insatisfação insaciável. Até que nós estejamos nesse ponto. Até que nós estejamos nesse ponto. A cada dia, em cada momento do meu deserto, eu vou descobrindo novas coisas. E nessas novas coisas eu vou me insaciando e eu vou dizendo, Senhor, isso não tem nada a ver contigo. Eu quero andar conforme o Senhor. E nós vamos com isso crescendo, nos desenvolvendo, amadurecendo de glória em glória até chegar a ser dia perfeito. Para isso o Senhor nos chamou. Para isso Ele pagou altíssimo preço. Por isso Ele deixou a sua glória. E se fez homem. Com essa limitação toda que nós temos. Sofreu barbaramente. Mas não só pela nossa salvação. Mas para que nós fôssemos como Ele. Amém?